Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso querido programa Debate Pronto. O Debate Pronto você pode seguir nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, só digitar aí o Debate Pronto você vai achar. E a gente está aqui com essa equipe toda da TCN, República Play TV, pessoal fantástico. Já mandar um abraço para o Alessandro, para a Júlia que está aqui nos ajudando e também para ele que está sempre aqui comigo, professor Marinho Silva. Seja bem-vindo, Marinho. Olá, Schumacher. Olá, amigos. Tudo bem? Satisfação de nós estarmos aqui mais uma vez essa semana para nós fecharmos aí as novidades que estão ocorrendo no meio político, que ocorreram essa semana e o que vem de novidade aí nos próximos dias. Fique ligado que vai ter muita coisa boa aí para a gente conversar. É isso aí. Eu queria, antes da gente iniciar propriamente dito, também mandar um abraço para outro elenco da nossa transmissão aqui, né? Miriam Ribeiro, Vera Rosa, William Drobotti, também a professora Dani, enfim, e o próprio Neto, né? Que já é o âncora aí das nossas transmissões. Todo mundo para você aí, para você poder curtir ao longo da nossa semana na transmissão do TCN da República Play TV. Mas vamos ao que interessa, né, Marinho? Vocês já estão vendo ali nos nossos caracteres, pessoal, que é chique, né, Marinho? Você veja como é que é a situação, né? É muito, muito legal. Eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Nós temos ali passando, você vai acompanhando, se você porventura não sabe ou tem alguma dúvida, todos os candidatos estão passando aí para você conhecer. E a gente vai falar, lógico, muito sobre cada um deles e sobre como está a disputa, mas a gente vai aproveitar aqui que nós temos um ilustre convidado de sempre, Marinho, professor constitucional, enfim, diversos cursos, para falar um pouco para nós, para mim, para você, sobre o presidente da Câmara, sobre essa estrutura. Porque, vamos começar assim, né, Marinho? Por que é uma eleição tão importante? Por que é tão disputado? Por que todo mundo quer estar lá sentado nessa cadeira que até pouco tempo era ocupada pelo deputado Rodrigo Maia? Bom, amigos, o que nós temos que ter a consciência é o seguinte: a eleição da presidência da Câmara de Deputados e do Senado Federal, que vai ocorrer agora, na segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Então, é o que a gente chama de sessão antecipativa. Eles antecipam um dia no retorno das atividades do Poder Legislativo justamente para a eleição da mesa diretiva. Primeiro, é de importância muito grande. Se nós soubéssemos a importância, talvez até nós acompanharíamos a eleição da presidência da Câmara de Deputados e do Senado da mesma forma que a gente acompanha a eleição para presidente da República, para governador, para prefeito, vereadores, deputados. Por quê? Porque tem um peso muito grande. Talvez alguns não saibam, mas, por exemplo, o presidente da Câmara de Deputados, ele é o segundo na linha de sucessão em substituição ao presidente da República. Como o presidente da Assembleia Legislativa é o segundo na sucessão do governador do estado e como o presidente da Câmara de Vereadores, ele é o segundo na sucessão do prefeito. Então, ou seja, desculpe. Não, é só para o pessoal lembrar, e você vai me confirmar, porque teve aquela discussão na época do impeachment da presidente Dilma Rousseff, da ex-presidente, né, que depois assumiu o Temer, que era o vice, mas se ele não assumisse, assumiria o Eduardo Cunha, que foi quem encomendou, que era o presidente da Câmara na época, né? É verdade. Então, essa já é uma grande importância, né? Pelo menos a substituição. Teve algum problema ou um afastamento temporário por um problema de saúde do presidente da República, se o vice não poderá assumir ou até mesmo ele tenha que fazer uma viagem, é o presidente da Câmara de Deputados que governa o país, que está à frente do Poder Executivo pelo período necessário. Essa é um primeiro detalhe. O segundo detalhe é o seguinte: o presidente da Câmara de Deputados, Schumacher, ele tem um poder extremamente grande, que é ele que dá vazão aos projetos de lei e às pautas. Então é ele que faz a ordem do dia, é ele que coloca aqueles assuntos que é de interesse para fins de votação. Então, se por acaso ele for alinhado com o governo e se por acaso tiver alguma pauta que eles chamam de pauta bomba, né, que é aquela que não interessa ao Poder Executivo, ele segura. Ele pode sentar em cima, como alguns falam, ou ele pode acelerar a pauta. Vem um pedido necessário, ele acelera para colocar em votação, para articular e agilizar isso. Uma terceira característica do presidente da Câmara de Deputados, que é muito interessante, é que tem duas situações que pegam muito o presidente da República e que está nas mãos do presidente da Câmara de Deputados. Por exemplo, pedido de impeachment é de decisão única do presidente da Câmara de Deputados se ele aceita ou não. E isso, gente, quando eu falo governo federal, também estou falando governo estadual e também estou falando no município. É o presidente que aceita ou não aceita um pedido de impeachment. Só ele tem o direito de fazer isso.
Aceitou, depois tem toda a tramitação. Mas se ele falar não, não quero, engaveta. Outra situação é a abertura de CPIs, né? Que são aquelas comissões parlamentares de inquérito, que é um inquérito político, um inquérito parlamentar, no intuito único de verificar talvez uma responsabilidade de um secretário, de um ministro, ou até mesmo do próprio representante do Poder Executivo, do presidente da República. Então você veja bem qual que é a importância dessa pessoa. Não só para fazer um parênteses, Marinho, que até a gente tem visto pouco comissões parlamentares de inquérito, que eu acho que é até um lado positivo, porque quem tem um pouco mais de idade, não que nós tenhamos idade, longe disso, mas quem não é tão jovem assim vai lembrar que há uns 10, 15 anos atrás, a oposição era um tanto quanto mais ferrenha e fazia CPIs à torto e à direito, simplesmente para obstaculizar ali as pautas e não deixar o trâmite andar. Enfim, era utilizada como um mecanismo de política mesmo, né, e não para investigar. Eu acho que é um ponto positivo, a Câmara tem evoluído ainda. E aí demonstra também vamos falar assim, a possibilidade de desvinculação do poder legislativo ao poder executivo, né? Mas o poder legislativo, na presença ou na pessoa do presidente da Câmara de Deputados, ele, para a governabilidade, ele tem que ser uma pessoa de confiança do presidente da República. Por isso, Schumacher e amigos, que está tendo uma discussão tão grande, por isso que polarizou essa eleição para presidente da Câmara de Deputados, porque tem um grupo, né, um grande grupo, que são dos defensores do Bolsonaro, representado pelo Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro, e existe um segundo grupo, que é o grupo de oposição, vamos falar assim, do Bolsonaro, do presidente da República, que é o Baleia Rossi, que é apoiado pelo Rodrigo Maia, que é o presidente atual da Câmara de Deputados. E depois disso, nós temos o quê? 8? Mais 8 candidatos. São 8 candidatos, acho que na totalidade. Mais 6. 8 ao todo. 8 na totalidade, sendo que alguns, inclusive, se lançaram sem o apoio do partido, que eles chamam de candidatos menores, né? E entre eles tem um candidato extremamente técnico, que é o Marcel von Hatten, que era para estar hoje conosco. Estava tudo certo, inclusive, para a gente fazer um link com Brasília, conversar com ele pessoalmente, para ele contar os bastidores dessa eleição, mas ele acabou de ligar, eram umas 17 horas que ele ligou, falou bem assim: Marinho, não vou poder ir porque me chamaram para uma reunião agora urgente, porque a eleição é na segunda-feira, então, infelizmente, não vou poder participar com o pessoal de São José dos Pinhais. Mas é um cara extremamente técnico e já nós conversamos sobre os 3. Sim, com certeza. E também a gente já pode, inclusive, falar sobre algumas outras pautas que ele tem, pautas como reforma administrativa, entre tantas outras, né? Você falou então, Marinho, sobre a linha sucessória, sobre o que faz o presidente da Câmara. Tem outras coisas que o presidente faz ali também, bem mais, digamos, menos importantes, como, né, conceder diárias, conceder licenças, coisas assim que são, cuida do gigantesco orçamento, né, dos valores que passam pela Câmara. Enfim, é uma posição privilegiadíssima. Tanto é uma disputa acirrada que eles brigam até, enfim, os deputados, eles disputam até qual vai ser o horário, se vai começar às 7, às 8, porque ali é um verdadeiro Big Brother, né? Quem chega por último ali tem a opção de negociar mais alguma coisa, e nós já vamos falar sobre isso também, né? Mas e a eleição, Marinho? O pessoal tá querendo saber aqui como que é a eleição mesmo, quem é que vota. Não somos nós, né? Não vamos precisar ir para a urna de novo, né? Não. Infelizmente, nesse caso, principalmente nesse momento, nós não podemos exercer o nosso voto. Nós escolhemos os nossos representantes, que são os deputados federais e os senadores, porque um detalhe também, Schumacher, que tem que frisar, é que está focado muito na eleição da Câmara de Deputados, mas nós teremos também no dia 1º a eleição da presidência, da vice-presidência, também do Senado, né? Mas só que o Senado, como ele não tem uma importância tão grande para o presidente da República, é deixado um pouquinho de lado. Mas essa eleição é feita na Câmara de Deputados pelos nossos representantes, que são os deputados federais de todo o estado. Então são 513 ao total, aonde eles acabam escolhendo. Um detalhe, gente, que eu acho muito bacana e que a gente teria que explicar, até mesmo para a gente entender como funciona isso, a eleição da Câmara de Deputados é mais ou menos como a eleição de presidente da República. Então, assim, nós temos 513 deputados. Para se instalar a eleição, tem que ter no mínimo 50% mais um
do número de deputados, então nós vamos estar falando aí em 257 deputados federais presentes para se abrir a possibilidade da eleição. E existe 2 turnos. Sabia disso, Schumacher? Não sabia. Eu sabia porque você me contou agora há pouco, né? Mas fala de novo que eu já esqueci. Existem 2 turnos, né? Se por acaso o candidato a presidente atingir mais de 257 votos, ele ganha no primeiro turno. Então, se ele atingir mais de 50% mais um do número, né, de deputados na totalidade, ele ganha já no primeiro turno. Que é o que estão falando, que com o apoio que nós já vamos conversar do presidente da República, talvez exista uma possibilidade do Arthur Lira, ganhar já em primeiro turno. O Maia deu uma declaração, acho que até naquele tom de mostrar confiança nas vésperas da eleição, dizendo que Twitter, enfim, Instagram, né? A gente tem que acompanhar por dever de ofício, todos eles, né? Goste ou não do cara, tem que acompanhar. E não, ele já confiante na eleição do candidato que ele apoia, que é o Baleia Rossi, mas sem deixar. Até porque o MDB, cabe aqui o parênteses, né, Maria? O MDB, que é o antigo PMDB, é um partido que acho que, se não me engano, ainda é o campeão em municípios, em prefeitos, é um partido gigantesco, o maior número de filiados, mas ele é totalmente desunido. Ele não tem uma ideologia assim, né? Ele tem caciques, mas todo mundo é meio livre. Não existe uma coesão partidária dentro do MDB. Tanto é que alguns do MDB que são do partido Rodrigo Maia não vão apoiar o Baleia Rossi, que também é do MDB, vão apoiar o Arthur Lira, né? Mas só que você veja bem, já que nós estamos falando do MDB, antigo PMDB, mas mesmo ele sendo desunido, sempre ele esteve no poder. Os últimos presidentes da Câmara de Deputados e até mesmo do Senado sempre foram deputados ou senadores que vieram ou filiados ao MDB. Se nós pegarmos os últimos vice-presidentes da República, né? Temer era do MDB e o Sarney, José Alencar. Então você veja bem que várias, dentro da história política do Brasil, já na redemocratização, né, que foi pós-ditadura militar, o PMDB ou o MDB sempre esteve muito próximo do poder. A produção está falando que eu cometi um erro aqui. O Rodrigo Maia é do Democratas, do DEM. Do Democratas. Do Democratas, né? Que é o antigo PFL. Que é o antigo PFL. Que também estava no governo lá, Marco Maciel, do Fernando Henrique Cardoso. Em cima do muro. Exatamente, do muro. Né? Então, assim, se por acaso, então, tiver mais de 250 votos, um dos candidatos vai ganhar direto no primeiro turno. Se não, vai para um segundo turno, os 2 mais votados, e daí aquele que tiver mais votos acaba levando. E depois tem a eleição para presidente, depois tem a eleição para vice-presidente da mesa, né? Depois tem a eleição para secretário, a eleição para corregedor e assim sucessivamente faz eleições nominais. E outra, Schumacher, é uma cabine fechada onde o deputado tem que ir lá digitar o número dele, colocar a digital. É secreto o voto, viu? O voto não é aberto, não. Isso abre uma margem, lógico. Eu não sei, na verdade não tenho uma opinião formada. Eu podia debater isso qualquer dia, né? Tem algumas pautas que eu penso que deveriam ser votos abertos, voto não secreto. Essa eu não sei, quem sabe a gente traga esse tema. Mas o pessoal também está perguntando aqui quem é que vota por nós. Eu vou convidar você para ir lá nas nossas mídias sociais, no Facebook, do @odebatepronto. Lá tem os nossos stories lá, todos os deputados que estão nessa atual legislatura, eleitos ali em 2018, e que vão votar para presidente da Câmara. São 30 deputados, lá tem todos os nomes, tem de diversos partidos. Vou tentar lembrar algum aqui. Acho que não tem nenhum aqui da região de São José dos Pinhais, né? Não tem. Não tem. Mas tem, sei lá, mais famosos, como a Gleisi Hoffmann, tem o Sargento Faur, Boca Aberta, enfim, o pessoal que vai lá e vai votar. Então vá procurar saber, não só se ele não foi um eleito seu, mesmo você não tendo votado em nenhum deles, procure saber em quem ele votou para você poder, logicamente, cobrar depois. Diga aí, Marinho, antes que eu chame os comerciais ali, porque o pessoal está me cobrando. Não, e um outro detalhe que é interessante é o seguinte, gente, só para vocês terem noção de como é importante para o presidente da República esta eleição da Câmara de Deputados, você vê o seguinte, agora, nesses últimos dias, o governo federal Bolsonaro liberou mais de 203 bilhões de reais em programas de atendimento às bases de 250 deputados e de 40 e poucos senadores. Então você veja, abriu a porteira no momento de pandemia,
E o que acontece? O governo federal liberando verba e liberando para quê? Em outras palavras, é o que o pessoal diz, pelo menos a imprensa efetivamente que acompanha Brasília, que é a compra de deputados para votar na situação. Segundo detalhe, também já abriu a possibilidade de indicações ou de aceites de indicações por parte dos deputados federais e dos senadores para a composição daquilo que eles chamam de segundo e terceiro escalão. Então são cargos comissionados, meramente comissionados, então eles estão aceitando indicação também desses que se filiarem e que acabarem votando no candidato do Bolsonaro, que é o Arthur Lira. E por fim, pasmem, né? Existe também uma situação que por isso que quando nós estávamos, Schumacher, no República Play aqui falando com o Neto, e eu comentei, e essa é a minha opinião, de que se você votou numa pessoa para o Poder Legislativo, ela tem que ficar no Poder Legislativo. Sim. Se é deputado, se é vereador, se é senador, ele tem que cumprir para aquilo que você escolheu e não ir emprestado para o Poder Executivo, senão confunde muitas situações. Vejam o que o governo federal fez. Exonerou temporariamente o Onyx. O Onyx e a Tereza. E a Tereza Cristina. Tá? Para quê? Para que eles pudessem... Então, assim, eles eram deputados, foram para ministro. Como o Bolsonaro precisa de número para que o candidato dele ganhe, ele exonerou provisoriamente esses dois deputados. Eles voltam para a Câmara de Deputados de novo, votam a favor do candidato do Bolsonaro, ou do presidente da República, e depois eles são nomeados de novo para os ministérios na qual eles estavam. Então, assim, é uma jogada muito grande, política, que está dentro das condições, é normal, mas que eticamente, no nosso entendimento, não seria bacana, né? Pode ser legal, mas não é ético, né, Mari? E eu tenho certeza que muitos deputados ficam lá só tranquilos nos seus gabinetes esperando chegar aquele convite do candidato à presidência. E daí, o que você vai me oferecer? Você quer meu partido? Você quer minha bancada? Qual que vai ser a contrapartida? E é triste porque a gente esperava, muitos esperavam pelo fim se toma lá da cá, mas é muito difícil, gente. É complicado, tem que lidar com muita gente lá dentro, não é fácil. Deixa eu ler aqui pro pessoal, tá passando ali. Mas vamos falar rapidinho, só dois nomes aqui interessantes. O Marcel Van Hatten já falou, né, que é pelo partido, e também chama atenção o Alexandre Frota, mais pela... porque é jocoso, né? É jocoso, né, o cara querer ser, enfim. Quem não sabe quem é Alexandre Frota, dá uma olhada aí no Google, que você mais tira as crianças da sala. E Luiz Erondina, que foi candidata aí a vice em São Paulo, né, que também veio com tudo, a senhora, que é a Palmeirinha da Câmara, né, tá firme e forte, com seus 80 e poucos anos. Quer fazer mais algum comentário, Mani? Senão eu vou chamar... Vamos chamar os nossos amigos aí, os comerciais. Sim. E daqui a pouco nós voltando, acho que falando diretamente do Baleia Rossi, do Arthur Lira, e também vamos escolher dos outros deputados, aquele que nós acreditamos que tenha uma proposta mais técnica, que é o Marcel Van Hatten. Maravilha, então... Festival Onix é na Vale Sul. Bônus exclusivo na troca do seu Onix ou Prisma usado a partir de 2015. Você de Onix novo de novo, na melhor Chevrolet do Brasil.
Já pensou em receber uma cesta de produtos que você usa no seu dia a dia, no conforto do seu lar? Então, tem uma super dica para te dar. Hipercesta. Não perca tempo. Peça agora mesmo a sua cesta. Experimente essa facilidade. Em Curitiba e toda a região metropolitana. A Hipercesta está pronta para atender você e sua família com a qualidade de sempre e com as medidas de segurança necessárias. Consulte e peça já a sua Hipercesta no 99620-0089. Se você quiser saber mais sobre a Hipercesta e ainda acompanhar receitas deliciosas, basta nos seguir nas redes sociais hiper.cesta. Não esquece não, liga já e peça a sua. Ninguém cuida do seu carro como a oficina da Vale Sul. Balanceamento e geometria a partir de R$ 99,90 para todos os veículos e marcas. E troca de óleo a partir de R$ 149,90. Venha para a oficina da Chevrolet Vale Sul, em São José dos Pinhais. Olá pessoal, voltamos aqui falar então sobre a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Não deixe de seguir as nossas mídias sociais, @o Debate Pronto, República Play TV, TCN. E vamos continuar aqui, Marinho. Vamos. Eu queria agradecer a presença virtual aqui dos nossos amigos. Patrícia Braga, boa noite meu amigo Marinho. O Antônio Toso, figuraça, super competente, diz lá, opa, Arthur Lira é o novo Eduardo Cunha, triste demais. O Eliseu, Boca Aberta não foi preso? Foi preso o Boca Aberta? Foi preso. Eu imagino, não consigo imaginar por que o Boca Aberta foi preso. E o Toso também diz, a presidência da Câmara Federal, Senado e Ministério Federal deveriam ser cargos escolhidos pelo povo. Dani Silva, boa noite, Schumacher Marinho, valeu Dani. E, gente, se eu não conseguir ler todo mundo, vocês me perdoem, tá? Porque é bastante gente. E nós temos muito para falar, Marinho, porque nós temos aí 8 candidatos. Temos 3 que nós vamos destacar um pouco mais, 2 porque estão ali mais cotados e 1 porque me parece que tem as melhores propostas. Então, a gente, pelo menos, ou no mínimo todos que estamos aqui, coadunamos com o que ele propõe. Você quer começar falando sobre quem? Acho que vamos começar por Arthur Lira, né? Arthur Lira, ok. Arthur Lira, que é o preterido aí, que é o preferido do presidente da República, a menina dos olhos do Bolsonaro. Ele tem um histórico, vamos passar, e esse histórico aqui não sou eu que estou passando, se você entrar nas redes sociais, aí se você fizer uma pesquisa, você vai verificar que esses assuntos estão lá no currículo do Arthur Lira. Ele teve 3 envolvimentos extremamente delicados. O primeiro foi o tempo que ele era deputado estadual do estado do Alagoas. Houve uma denúncia com relação a possíveis crimes de desvio de folha de pagamento, dinheiro de folha de pagamento. Lá o processo, pelas informações que nós temos, ainda está em andamento. Depois, na Lava Jato, Schumacher, ele foi citado pelo doleiro Youssef, e que também teria recebido 4 milhões ou alguma coisa assim de valores para fins de campanha em Caixa 2. Houve bloqueio dos bens dele também nessa quantia de aproximadamente 4 milhões, e esse processo ainda está em tramitação. Oi? Não, só um parênteses, é interessante destacar que ele é do Partido Progressista, né, o PP, ou chamado Progressistas, que quem não tem memória de tilápia, como meu amigo Leandro lá da nossa banda, vai lembrar que o PP esteve em ambos os governos e teve vários deputados envolvidos aí com a Lava Jato, mais destacadamente o Valdemar da Costa Neto, que, se não me engano, inclusive renunciou ao mandato. Ele que era um dos figurões aí da época da Lava Jato. Perdão, mãe, pode prosseguir. Não, e essa situação da denúncia do Procurador-Geral da República ao STF na delação, em razão da delação do Youssef, delatando o Arthur Lira, com relação à corrupção na Petrobras, tá? E uma terceira situação bem delicada é que também houve uma denúncia dele de que ele acabou agredindo a ex-esposa. O processo tramitou. O pessoal até fala que achou interessante porque o processo, em todo o trâmite, a mulher foi sempre convincente, mas chegou lá numa certa altura, ela pegou e mudou totalmente o depoimento dela, falando que nada daquilo tinha acontecido. Então, ou seja, esse é o candidato apoiado pelo presidente da República para ser
o presidente da Câmara de Deputados. Então, o histórico dele, ele é um deputado federal, deputado por Alagoas, se eu não me engano está no 2º ou 3º mandato como deputado. Esse é o histórico triste de um candidato a presidente da Câmara de Deputados. É que, infelizmente, tem crimes aí de todos os tipos, né? De colarinho branco, enfim, corrupção e até essa triste notícia aí de agressão com enfim, a companheira dele, né? E o outro candidato, Marinho, é o Baleia Rossi, que é o candidato do atual presidente, Rodrigo Maia, que está se despedindo do cargo. Deve estar triste, né? Solitário, ninguém mais dá bola para ele. Antes todo mundo queria falar com ele, agora ninguém mais quer falar com ele. Mas ele apoia a Baleia Rossi. O que nós podemos falar sobre Baleia Rossi? Bom, o Baleia Rossi é do MDB de São Paulo, né? Deputado também, eu acho que na sua 2ª gestão. Teve uma denúncia aí, é complicado, né? Porque a gente tem que falar do candidato e tem que falar também dos problemas que houveram. Teve uma denúncia com relação à fraude à merenda escolar no estado de São Paulo, que foi, diga-se de passagem, arquivado depois pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, mas ele esteve envolvido nesse caso aí, bastante triste. Ele é indicado, como você falou, pelo presidente atual, que é o Maia, né? Sim. Esse é o candidato, então, que muitos falam, oposição ao Bolsonaro, né? Então, é isso que tem que falar sobre ele. O pessoal mandando aqui, boa noite, aquele abraço, professor Marinho, Schumacher. O Senado também é importante, é uma boa pauta, pessoal, para a gente fazer uma distinção aqui um dia, o que é o Senado, o que é a Câmara. Nós dissemos aqui que a Câmara é mais importante porque ela faz uma pressão muito maior no presidente da República e no Executivo do que o Senado. O Senado, até pelo perfil dos senadores, parece que é algo mais polido, assim, não tem aquele embate. É importante, claro, mas não é a mesma coisa da Câmara dos Deputados. Não, e só fazendo uma observação com relação ao Senado, é o seguinte, por que se dá uma atenção toda especial à Câmara de Deputados? Justamente porque, eu vou trazer aqui uma situação que é o impeachment, que infelizmente já aconteceu em 2 oportunidades. O impeachment, ele é recebido pelo presidente da Câmara de Deputados. Se o presidente da Câmara de Deputados recebe, ele tem toda uma tramitação dentro da Câmara, e ele sendo votado, aí depois ele vai para o Senado. E, historicamente, demonstra-se que, acatando a denúncia de impeachment contra um presidente da República aqui no Brasil, que aconteceu com o Fernando Collor de Mello e aconteceu com a Dilma Rousseff, o Senado ele vai na cola. Por quê? Porque ele não vai contra, entre aspas, a vontade popular ou o interesse do Brasil, que eles alegam que é interesse do Brasil. Nunca ele vai contra o que decidiu a Câmara de Deputados. Então, por mais que tenha uma função totalmente diferente, é representante dos estados, enquanto a Câmara de Deputados é representante da população, mas é por isso que não é dada tanta importância ao presidente do Senado. Mas é um órgão extremamente importante, sim, porque ele tem uma reflexão muito maior, a síndrome da experiência, e são políticos mais tarimbados. Nós temos também, já falamos aqui, além do Baleia Rossi, Arthur Lira, Fábio Ramalho, que também é do MDB, Capitão Augusto, do PL São Paulo, Alexandre Frota, André Janones, do Avante, Minas Gerais, Luiz Erundina, mas eu queria que você falasse daquele que nos deu aí um tempo maior, que nos atendeu e respondeu algumas perguntas, não pôde estar ao vivo, infelizmente, mas falou um pouco das suas pautas, da sua plataforma enquanto candidato a presidente da Câmara, que é o Marcel Van Hattman, que você bem conhece, por favor. É assim, né? A discussão sobre o presidente da Câmara de Deputados, ou até mesmo do Senado, ela se dá sobre propostas, né? E se você analisar Arthur Lira e Baleia Rossi, nenhum dos dois estão trazendo propostas na função de presidente da Câmara de Deputados. Diga-se de passagem, até o Arthur Lira desconhece, porque ele falou esses dias atrás que no caso do julgamento, se eu não me engano, é o julgamento ou a prisão em segunda instância, ele falou que não tinha nem relatório. Quando ele desconhece que já tem relatório, sim, está lá com o presidente da Câmara de Deputados para colocar em votação, mas não colocam, né? Então ele desconhece até o dia a dia ali da Câmara de Deputados. O Marcel Van Hattman, ele tem um conhecimento técnico, ele é um rapaz, ele é deputado pelo estado do Rio Grande do Sul, pelo Partido Novo, ele é extremamente estudioso e ele apresentou qual que é a pauta dele, sendo a pauta dele independência do Poder Legislativo, vou até ler aqui porque ele me passou. Independência do Poder Legislativo, a reforma tributária, reforma administrativa, o Pacto Federativo, reanálise, as privatizações, colocação de privatizações,
prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado, reforma política e também o fim dos supersalários. Então ele falou que ele, como presidente da Câmara de Deputados, ele colocaria esses temas para fins de votação. E outro detalhe, já que nós estamos falando em reforma, Schumacher, extremamente necessário, Arthur Lira, ele já se manifestou que não é que ele é contra a reforma, ele é anti-reforma. Então, com a presidência dele, não teremos reforma administrativa, tributária e nem política que são tão necessárias aí para o Brasil. E você não quer deixar isso acontecer ou quer ter alguma coisa a dizer, tem algo a dizer para o seu representante na Câmara dos Deputados? Acessa lá o nosso Facebook, tem todos os candidatos a presidente da Câmara dos Deputados e tem também todos os deputados paranaenses que foram eleitos por nós e eles que vão votar. Manda um e-mail. Azucrina, tem o telefone dele lá. Ah, não vai atender, mas tenta, né? Se você não fizer nada. Esses dias escutei, na verdade vi um meme que política é igual TV sem controle remoto. Já viu essa, mano? Eu vi. Se você não levantar, não muda. Ó, essa pergunta aqui, nós estamos chegando no final, mais uns 3 minutinhos para nós aí, produção. Tá, a Lídia. Professor Marinho, Arthur Lira tem processo. Já foi condenado. Mas e a lei da ficha limpa não se aplica para essa eleição interna da Câmara? Não, pelo seguinte, porque a ficha limpa ela se apresenta na situação de candidatura para ocupar o cargo de deputado federal. Então, já que ele foi eleito e ele está, a princípio não tiraram ele do poder, ele tem condição sim de ser candidato. E mais uma aqui, Cristina. Parabéns, pessoal, pelo programa. Quero saber o que essa eleição tem a ver com São José dos Pinhais? Porque aquilo que a gente fala, o que bate em Chico, bate em Francisco, né? Então, ou seja, esse mesmo interesse do Poder Executivo para o Legislativo, do Presidente da República para a Câmara de Deputados e do Senado, também se opera em São José dos Pinhais, por exemplo. É de interesse do prefeito de que o presidente da Câmara de Deputados seja alinhado com ele. Por quê? Porque aconteceu até, inclusive, na gestão anterior, de uma apresentação de um pedido de impeachment contra o prefeito da época e o presidente da Câmara, que diga-se de passagem é o vice hoje da Nina Singer, ele não colocou para frente. O parecer dele foi de que já estava sendo investigado pelo Ministério Público e que não precisaria abrir a CPIs, quando, na minha opinião, são situações diferentes. O Ministério Público faz análise jurídica do caso e a CPI ela vai fazer análise política da situação, que são duas funções constitucionalmente distintas. Então, por isso que existe efetivamente esse interesse também em São José dos Pinhais, ou em qualquer cidade do Brasil. E até por aquilo que você falou no início, né, Marinho? Porque em nível estadual a situação se repete, a presidência da Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal. Então, se nós soubermos e acompanharmos agora essa repercussão por aqui, lógico, e nos outros canais, enfim, a gente consegue depois lidar melhor quando se repetir no nosso quintal aqui, né? Porque a gente se aproxima da discussão política. Eu tenho certeza que muita gente que apoia o Bolsonaro e muitas pessoas que são contra o Bolsonaro devem pensar, mas meu Deus, o cara fez tanta coisa, ou estão inventando tanta coisa contra ele, por que não abre logo esse processo para provar se é ou não culpado, se tem que fazer o impeachment? É porque até essa altura você deve ter visto que é uma iniciativa puramente ou muito mais política do que de direito, né, Maria? Assim, se não tem vontade do presidente da Câmara, se não tem aquela voz das ruas e gente fazendo toda aquela mobilização, ninguém vai abrir o impeachment. Ou estou errado? Não, você está certo. Concordo em grau, gênero e número, e eu gostaria até para trazer uma fala que eu ouvi muito interessante por esses dias do deputado Guilherme Cunha, que é deputado estadual de Minas Gerais, que ele fala o seguinte, né? O Brasil, aí, os deputados hoje estão aí para eleger o novo presidente da Câmara de Deputados e do Senado, né? E que tem pessoas técnicas e pessoas políticas e interesses particulares aí nessa eleição. E o Brasil, ele falou bem isso, abre aspas, o Brasil não perde a oportunidade de perder oportunidade. Então, o Brasil é campeão nisso aí. Esperamos que isso não venha a acontecer. Esperamos mesmo. Bom, gente, tem mais uma pergunta aqui. Eu vi que o Bolsonaro está prometendo cargos e emendas, já falamos isso aqui, né, Marinho? Sim. Questão, e vai até criar o Ministério da Pesca, porque ele pesca. Eu já vi fotos dele pescando e ele realmente agora vai fazer isso para, enfim,
Aqui, ó, Lucas Prado. Não era melhor fazer uma eleição a cada 4 anos? Por que tem que ter de 2 em 2? Eu também não sei por quê. Talvez é uma coisa do regimento, né? Lógico. Não, está no regimento tanto do Congresso Nacional, da Câmara de Deputados e do Senado, como também da Assembleia Legislativa, como também na Câmara de Deputados. Mas o mais importante, na minha opinião, é o seguinte: eu acredito que 2 em 2 anos é interessante. O presidente não pode partir para reeleição na mesma legislatura, ou seja, no 4 anos do mandato dele, ele só pode ser presidente uma vez, não pode ser reeleito. E uma outra situação é que abre a possibilidade de uma oxigenação no poder, uma possibilidade de vir pessoas novas, abrir frente para pessoas novas. Porque senão, você veja, seria praticamente como se fosse o prefeito ou o presidente ou o governador elege o seu presidente do Poder Legislativo, e ele não vai ter problema nenhum de governabilidade, porque fica 4 anos lá no poder, ele não vai se incomodar. Quando de 2 em 2 anos existe a possibilidade de vir uma mente diferente aí e colocar, quem sabe, o representante do Poder Executivo no lugar aonde ele deve estar, que é sem influência no Poder Legislativo. A tal da governabilidade é o que está em jogo aqui, né? A depender de quem for eleito, o governo fica sustentável ou fica insustentável. O ideal não é ser contra o governo, é pautar questões de interesses nacionais, interesse para o país. Mas, infelizmente, esse jogo eleitoreiro muitas vezes sobrepõe ao interesse nacional. Tem pessoas que estão falando que nós vamos sentir saudade do Rodrigo Maia. Não morro de amores pelo Rodrigo Maia, mas confesso que eu acho que ele lidou bem com a situação ali. O pepino caiu no colo dele, e pandemia, e Bolsonaro, e enfim, oposição. Vamos ver, o tempo vai dizer para nós, né, Marinho? Sim. Miriam Ribeiro mandando, grande Miriam Ribeiro, um beijo para você, Marinho, um abraço para todo mundo. Muito bem comentado, lembrando, esses esclarecimentos têm que estar no dia a dia do cidadão. E para falar mais sobre o dia a dia do cidadão, convido você, já estamos encerrando, né, Marinho? Você quer, devido ao adiantado da hora, você quer fazer alguma colocação final antes que eu chame? Eu só quero dar um abraço em todos que estão aí nos acompanhando, aqueles que vão nos ouvir ou nos ver depois dessa noite, e uma reflexão que tem que ficar ponderada aí, né, para a gente poder refletir no travesseiro aí esse final de semana. Vamos conversar com os nossos candidatos, as pessoas que nós votamos para deputado federal. Se elegeu, vamos cobrar deles para que eles votem tecnicamente e não por interesses próprios ou interesses particulares. É isso aí, valeu Marinho, valeu todo o pessoal da TCN, você que está nos assistindo agora, vai ver depois, entra no nosso YouTube, entra no República Play TV, o TCN, o The Channel, clica lá nos sininhos, compartilha, porque política, no @debate pronto também, Facebook, Instagram, nós estamos perto de atingir uma grande marca nas mídias sociais, a gente agradece muito a toda a colaboração de vocês, e é isso, a política não é de 2 em 2 anos, política é todo dia, e nós vamos fazer a nossa parte aqui, toda sexta às 8 horas. E sexta que vem nós vamos trazer um assunto interessante, viu, Marinho? Que é sobre os animais, sobre a causa pet. Até fale um pouco sobre isso, Marinho, porque eu sei que você é um cara que gosta muito dos animais e gosta dessa causa pet. Enfim, nós vamos ter uma pauta bem legal semana que vem. Como que todo mundo sabe aí, eu acho que a grande maioria, eu sou cachorreiro, né? E eu acho que, falar bem assim, mas pet, mas eu acho que nós vamos trazer um assunto lidado com as questões políticas, quais são as políticas públicas de atendimento, o que a prefeitura está fazendo. E nós vamos trazer uma convidada toda especial, que fala bem, é uma protetora dos animais e que ela vai poder nos ajudar a analisar tudo isso e trazer informações para a reflexão dos senhores em casa. Não vamos falar assim só trazer algumas imagens, vamos falar de lei orçamentária, quanto que é gasto para isso, saúde pública, uma questão de segurança, zoonoses, enfim, tudo com muita técnica, como a gente faz aqui sempre. Valeu, Marinho. Falou. Valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço. Tchau.